palestra que assistiremos agora inaugurou o segundo dia do Simpósio Internacional de Mariologia. Escutaremos o professor alemão Manfred Hauck, professor da Faculdade de Teologia de Lugano e presidente da Associação Alemã de Mariologia, que nos falará de um tema muito interessante na fronteira entre a espiritualidade e a teologia dogmática. Ele nos apresentará a relação profunda e ao mesmo tempo misteriosa entre o pontificado de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima. As aparições e as mensagens de Fátima assumem uma importância significativa na vida de João Paulo II, somente depois do atentado do 3 de maio de 1981. Se vê bem no fato de o Sumo Pontífice ter examinado o terceiro segredo somente 2 meses depois do atentado, fazendo trazer a seu texto do Arquivo do Santo Ofício em 18 de julho de 1981, durante a segunda admissão no Policlínico Gemelli, portanto, quase 3 anos depois do início de seu pontificado. O seu secretário pessoal, Stanislav Dziwisz, conta: na verdade, em Fátima, João Paulo II não tinha nunca pensado nos dias imediatamente sucessivos ao atentado. Só mais tarde, depois de ter se recuperado e ter readquirido um pouco de forças, tinha começado a refletir sobre aquela, para dizer no mínimo, singular coincidência. Sempre 13 de maio. O 13 de maio, em 1917, o dia da primeira aparição da Virgem em Fátima, e o 3 de maio, o dia em que tinham tentado assassiná-lo. Parece que João Paulo II não chegou sozinho a esta conclusão, mas pôs a sugestão de um bispo durante a convalescência. E após alguns dias depois do atentado, porém ainda durante a estadia no Hospital Gemelli, João Paulo II pediu os documentos de Fátima. Ele pediu à secção polonesa da Secretaria de Estado procurar para ele todos os livros dedicados às aparições de Maria aos 3 pastorinhos, para maiores detalhes acerca do acontecimento. O bispo eslovaco Pavel Maria Nilicha, amigo íntimo do Papa, e Madre Ludovica, lhe trouxeram o voluminoso livro Documentos de Fátima, do jurista português Antônio Maria Martins. Para a maior parte dos documentos, o padre Martins apresenta uma fotocópia do original, uma transcrição em português e a tradução em italiano e em espanhol. Uma conhecida polonesa dos tempos de seus estudos em Cracóvia, a doutora Wanda Poltawska, leu para ele no hospital esse livro. Eduardo Pironio, um dos primeiros cardeais a visitar o Papa no Policlínico Gemelli, o viu já circundado de vários dossiês sobre Fátima. Não foi somente a data de 3 de maio a sugerir um vínculo entre o atentado e a mensagem de Fátima, mas também o fato admirável da sobrevivência. O cirurgião responsável pela operação do Papa comentou mais tarde:
o Papa tinha perdido 60% de seu sangue em hemorragias internas. A intervenção durou 5 horas e 7 minutos. Removeu 50 centímetros do intestino. Não se explicar o prodígio ocorrido. A bala não seguiu uma trajetória lógica. Foi zigue-zagueando sem danificar nenhum órgão vital, como se tivesse sido guiada por uma mão invisível. Em outubro de 1981, João Paulo confessou. O jornalista francês André Frossard. Uma mão atirou e uma outra mão tirou a bala. O atirador Ali Aqsa expressou sua total incompreensão do fato que seus disparos não tivessem matado o Papa. Segundo Stanislav Dziwisz, ninguém falava de milagre, mas todos pensavam isso. Quando o Papa examinou o terceiro segredo de Fátima, notou também a importância do bispo vestido de branco, edificado pelos videntes como Santo Padre, que sobe uma montanha íngreme sobre a qual se encontra uma grande cruz. Conforme o comentário ao terceiro segredo do cardeal Ratzinger, João Paulo II reconhece a si mesmo naquela visão. O particular que no terceiro segredo o Papa morre, enquanto Karl Wojtyła sobrevive, interpretado por Ratzinger como uma mudança do destino por meio da fé e da oração. Voltaremos novamente a essa interpretação quando tratamos do terceiro segredo. A experiência de ser salvo pela morte depois do atentado acrescenta-se também particular menos conhecido. A cura instantânea da infecção de vírus contraído durante a transfusão de sangue no Hospital Gemelli. E quando os médicos não conseguiam parar a febre, o Papa bebeu água proveniente da Fátima. Depois de ter bebido a água, a febre cessou. Antes de partir para Portugal, ano depois do atentado, João Paulo II expressou a vontade de agradecer aos pés da Mãe de Deus em Fátima por sua intervenção pela salvação da minha vida e pela recuperação da saúde. As aparições de Fátima passam a ter efetiva significação na vida de João Paulo II após o atentado de 1981. Na entrevista com Vittorio Messori, ele mesmo confessou antes de 3 de maio de 1981, sabia ainda pouco de Fátima. Antes deste evento, o Sumo Pontífice tinha somente conhecimento genérico sobre Fátima. Desde os primeiros anos de seu pontificado, numerosos bispos e fiéis pediram ao novo Papa a consagração da Rússia pelo Papa e os bispos. Cabe mencionar especialmente a intervenção do padre claretiano Joaquim Maria Alonso, encarregado em 1966 pelo bispo de Leiria da publicação crítica dos documentos e fontes relativos às aparições de Fátima. 10 anos mais tarde, ele tinha em preparação 24 volumes
de cerca 800 páginas cada um. Mas a publicação foi impedida por motivos não informados oficialmente. A documentação crítica de Fátima, publicada pelo Santuário de Fátima, a partir de 1992, se baseia principalmente na coleta documental realizada pelo Padre Alonso, até 1966. Provavelmente, Padre Alonso, depois da irmã Lúcia, era a pessoa mais competente no mundo sobre acontecimentos de Fátima no início do pontificado de João Paulo II. O padre claretiano faleceu em 2 de dezembro de 1981. Padre Alonso interveio pessoalmente, mas houve também um religioso da Ordem dos Servos de Maria, residente em Roma, Padre Pierre Caillon, que conseguiu fazer com que o Santo Padre tivesse um livro de Alonso sobre as mensagens reveladas à irmã Lúcia, em Tui, 1929, e trata-se de um estudo editado no início de 1979. Em Tui, irmã Lúcia tinha recebido a mensagem da Santíssima Virgem. É chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer em união com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. Padre Caillon ficou feliz que o livro tivesse chegado diretamente ao Santo Padre, mas ficou profundamente perturbado pela reação referida por seu mediador. Em 1980, João Paulo II discutiu a consagração da Rússia durante uma refeição junto ao Monsenhor Nilica e ao Cardeal Wyszynski. Nilica declarou que a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, junto a todos os bispos do mundo, era a coisa mais importante a fazer durante o seu pontificado. O Papa respondeu que os russos considerariam tal ação uma ingerência nos seus assuntos internos. Além disso, a jurisdição do Papa se referia apenas à Igreja Católica. Wyszynski, ao invés, respondeu que Cristo é o Rei de todo o mundo e que o seu vigário tem jurisdição sobre todos os homens. João Paulo II, porém, recordou a reticência de seus predecessores diante de uma consagração da Rússia com todos os bispos e voltou-se para Nilica. Vai conquistar para mim todos os bispos do mundo para a ideia desta consagração e a farei junto a eles. Quando a Armada Azul, Apostolado Mundial de Fátima, tomou conhecimento desta exortação, lançou no outubro de 1980 uma vasta campanha de petição em favor da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. João Paulo II não respondeu a essa iniciativa dirigida a ele. Em 13 de maio de 1979 e 1981, portanto até na manhã anterior ao atentado, ele dirigiu mensagens bastante genéricas aos peregrinos presentes de Fátima, enquanto que em 1980 não dirigiu nenhuma mensagem. Os disparos contra ele, no tarde de 3 de maio de 1981,
o compeliram a refletir mais profundamente sobre as exigências ligadas à profecia mariana de Fátima. Agora, Fátima da vida de João Paulo II. Antes de entrar nos detalhes sobre a recepção da mensagem de Fátima na doutrina do Sumo Pontífice, é útil estabelecer uma breve visão geral dos acontecimentos principais ligados às aparições na vida de João Paulo II depois do atentado. O ponto mais central, aparentemente, são os atos de consagração, segundo as intenções da Nossa Senhora de Fátima. Já nos dias antes do atentado, o Papa tinha preparado um texto para a celebração programada na Basílica de Santa Maria Maior para a solenidade de Pentecostes, em 7 de junho de 1981, em ocasião dos 1600 anos do primeiro Concílio de Constantinopla e dos 1550 anos do Concílio de Éfeso. O discurso se articulava em 3 atos: venerações, agradecimento e entrega confiante. A ideia central é a entrega confiante por meio de Maria ao Espírito Santo, como a sua esposa e mãe do Redentor. Assim como Cristo, do alto da cruz, derramou o amor divino no coração de Maria, a inteira família humana é entregue a ela. O texto não contém nenhuma referência a Fátima, embora se possa descobrir nele um indício discreto nas 2 referências ao coração da Santíssima Virgem, ou não menção àqueles cuja entrega confiante vós também esperais de maneira particular. A mesma entrega confiante foi renovada na festa da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro de 1981, diante do ícone de Maria Salus Populi Romani de Santa Maria Maior. Uma nuance que parece indicar um pouco mais a consagração da Rússia. No lugar de frase apenas citada, aqueles, o Papa menciona os povos a cuja entrega confiante vos também esperais de maneira particular. A influência da mensagem de Fátima se vê, ao invés, muito melhor na oração de entrega e de consagração da Virgem, apresentada por João Paulo II em 3 de maio de 1982 em Fátima, quando agradeceu pessoalmente pela proteção de Maria. O evento foi preparado por uma carta do cardeal Agostino Casaroli, secretário de Estado, de 19 de abril de 1982, dirigida a todos os bispos do mundo, em que os informava que o Papa pretendia renovar em união espiritual com todos os bispos do mundo os 2 atos com os quais o Papa Pio XII confiou o mundo ao coração imaculado de Maria, a saber, a consagração de 31 de outubro de 1841 em Fátima e a consagração da Rússia de 1952 com uma expressa carta apostólica. O próprio João Paulo II fez anúncio aos fiéis durante a oração do Regina Coeli, de 9 de maio de 1982. Enquanto que a formulação do cardeal Casaroli não explicita a consagração da Rússia,
por parte do Pio XII, de 6 de julho de 1952, João Paulo II, introduzindo o ato da consagração Fátima, faz a ela uma menção discreta, mas clara, ao menos para quem conhece o histórico. Há 40 anos atrás, e depois, ainda passados 10 anos, o vosso servo, o Papa Pio XII, tendo diante dos olhos as dolorosas experiências da família humana, confiou e consagrou ao vosso coração imaculado todo o mundo, especialmente os povos que eram objeto particular do vosso amor e da vossa solicitude. Depois de seu retorno a Roma, João Paulo II sublinhou o caráter colegial da consagração realizada em Fátima. Procurei fazer tudo o que nas circunstâncias concretas se podia fazer, para salientar a unidade colegial do Bispo de Roma, com todos os irmãos do Ministério e Serviço Episcopal do mundo. O Santo Padre repropôs a consagração em 3 de maio de 1981, em 16 de outubro de 1983, na presença dos bispos, à espera do Sínodo sobre a reconciliação e penitência. E, sobretudo, em 25 de março de 1984, na Praça de São Pedro, para a solenidade da Anunciação, diante da imagem de Nossa Senhora, habitualmente venerada na Capelinha de Fátima. Foi dos eventos-chave do Ano Santo da Redenção, e foi preparada uma carta pontifícia enviada um mês antes a todos os bispos do mundo. Diferentemente do texto transmitido aos bispos, o Papa acrescentou na Praça São Pedro as seguintes palavras: ilumina especialmente os povos de quem vos esperais a nossa consagração e a nossa entrega. Não se fala, porém, exclusivamente da Rússia. No dia depois da consagração de 25 de março de 1984, o Papa apresentou ao Bispo de Fátima a bala que perfurou seu abdômen. Em seguida, o reitor do Santuário de Fátima incrusta a bala na coroa da imagem de Nossa Senhora na capelinha de Fátima. O ato de confiança a Nossa Senhora de Fátima foi feito 10 anos depois do atentado, em 3 de maio de 1991, durante sua segunda viagem apostólica a Portugal, 2 anos depois da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989. Ele explica aos portugueses ter vindo uma segunda vez a Fátima para agradecer a Nossa Senhora a proteção dada à Igreja nestes anos, que registraram rápidas e profundas transformações sociais. João Paulo II fez a homilia enquanto o cardeal Sodano, secretário de Estado, anunciou a iminente publicação da terceira parte do segredo. Um mês depois, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou o texto inteiro do segredo com uma apresentação do secretário da Congregação, Tarcísio Bertone, comunicação do cardeal Sodano em Fátima, um comentário teológico de cardeal Ratzinger como prefeito da Congregação. Poucos dias antes da visita pontifícia a Fátima, Bertone teve o primeiro de 3 encontros oficiais com a irmã Núcia.
o Papa tinha decidido dar a conhecer a terceira parte do chamado Segredo de Fátima e tinha necessidade de uma interpretação definitiva da parte da religiosa. As perguntas se relacionavam, em primeiro lugar, sobre a veracidade do texto da terceira parte do Segredo de Fátima. Depois foi abordada também a autêntica interpretação do terceiro segredo. Em 3 de maio de 2000, em Fátima, João Paulo II realizou ainda um gesto muito significativo. Ele ofereceu a Nossa Senhora de Fátima o seu anel com as palavras totus tuos, que lhe fora dado pelo cardeal Wyszynski nos primeiros dias do pontificado, como sinal da profunda gratidão pela proteção que ele me concedeu. O agradecimento feito em 3 de maio de 1982 em Fátima continua também nos anos seguintes. João Paulo II tomou o hábito de celebrar no tarde da cada 3 de maio, na hora do atentado, uma Santa Missa de ação de graças na capela privada. Tendo percorrido brevemente o itinerário histórico, podemos aprofundar diversos temas acerca da recepção da mensagem de Fátima na doutrina de João Paulo II. No centro da mensagem de Fátima se encontra certamente o convite para a consagração Imaculado Coração de Maria. Deve-se considerar aqui o influxo de Fátima na teologia da consagração mariana, fundada sobre as propostas de São Luís Maria Grignon de Montfort, e visível já no brasão pontifício com as palavras totus tuos. Um ponto bem perceptível é o vínculo entre o Imaculado Coração de Maria e a consagração. Encontrado nos atos de consagração, aparentemente somente a partir do atentado. É visto se revemos as orações marianas pronunciadas em ocasiões da Imaculada Conceição. A menção ao Imaculado Coração de Maria aparece pela primeira vez em 8 de dezembro de 1881 na Piazza di Spagna, enquanto a referência falta nos anos precedentes. Na sua homilia de 3 de maio de 1982 em Fátima, antes do ato solene de entrega de consagração, João Paulo II se explica sobre o significado da consagração a Maria, fazendo várias referências às aparições. O Papa fala de maternidade espiritual de Maria, de um alcance universal. Em Cristo, ele aceitou João e nele aceitou todos os homens e o homem totalmente. À luz do mistério da maternidade espiritual de Maria, procuremos entender a extraordinária mensagem de Fátima. A mensagem de Fátima é nosso núcleo fundamental e o chamamento à conversão e à penitência como no Evangelho. Nas palavras de Fátima se encontra uma materno de Maria para como pecador que risca a condenação. Quando Jesus disse ao alto da cruz, Senhora, eis o seu filho, abriu de maneira nova o coração de sua mãe, o coração imaculado. O coração imaculado de Maria
aberto pelas palavras: Senhora, és o teu filho. Encontra-se espiritualmente como o coração do filho, trespassado pela lança do soldado. O coração de Maria foi aberto pelo mesmo amor para com o homem e para com o mundo. Consagrar o mundo ao coração imaculado de Maria significa aproximar-nos mediante intercessão da Mãe, da própria fonte da vida nascido no Gólgota. O próprio ato de consagração descreve Maria como inteiramente unida à consagração redentora do seu Filho pelo mundo e pelos homens. A força desta consagração permanece por todos os tempos e abarca todos os homens e supera todo o mal. Esta consagração do nosso Redentor, mediante o serviço do sucessor de Pedro, une-se à Igreja, corpo místico de Cristo. O coração imaculado, ajuda-nos a vencer a ameaça do mal. Várias menções de Fátima se encontram também, nomeadamente, num discurso do Sumo Pontífice de 22 de setembro de 1986, aos participantes do simpósio sobre os corações de Jesus e Maria. Já Paulo II fala de uma admirável aliança dos corações do Filho e de sua Mãe. Já Paulo II recorda o decreto de Pio XII pela instituição da celebração litúrgica do Imaculado Coração. Com esta devoção, a Igreja dá a devida honra ao Imaculado Coração de bem-aventurada Virgem Maria, porque, sob o símbolo deste coração, ela venera como referência iminente e singular santidade da Mãe de Deus, especialmente o seu ardentíssimo amor por Deus e o seu Filho Jesus, e também a sua materna compaixão por todos os remedidos pelo sangue divino. Assim, nota João Paulo II, pode-se dizer que a nossa devoção ao Imaculado Coração de Maria exprime nossa reverência por sua compaixão materna, seja por Jesus, seja por todos nós, seus filhos espirituais, enquanto estava aos pés da cruz. O Papa recorda então a sua primeira encíclica, Redemptor Hominis, na qual sublinha que o coração de Maria é maternalmente inexaurível. Vemos simbolizado no coração de Maria o seu amor materno, a sua singular santidade e seu papel central na missão redentora de seu Filho. O ato de entrega ao Imaculado Coração de Maria, realizei solenemente em Fátima, em 3 de maio de 1882, novamente em 25 de março de 1884, na conclusão do ano extraordinário da redenção, é baseado sobre essa verdade, sobre o amor materno de Maria e seu papel particular de intercessor. Dedicando-nos ao coração de Maria, descobrimos caminho seguro ao Sagrado Coração de Jesus, símbolo do amor misericordioso de nosso Salvador. Os textos referidos manifestam uma profunda compreensão teológica de consagração a Maria, na que vem inserida organicamente a mensagem de Fátima, igualmente ligado à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. João Paulo II mostra a profecia mariana de Fátima intrinsecamente ligada à maternidade espiritual universal de Maria, à sua mediação materna. A consagração do mundo inteiro
e una destinação a Maria se funda no alcance universal da mediação materna, que toca a única mediação de Cristo no Espírito Santo. Em sua homilia de 3 de maio de 1982 em Fátima, João Paulo II se referiu somente aos acontecimentos entre 3 de maio e 3 de outubro de 1981, sem falar das aparições de Pontevedra, 1925, e Tui, 1929, onde aparecem as promessas relativas aos 5 primeiros sábados, Pontevedra, e a exortação à consagração da Rússia pelo Papa em união com todos os bispos do mundo, a Tui. João Paulo II talvez partilhava do ceticismo de alguns, em particular do jurista belga Eduard Danes, que aceita Fátima I, este é os pontos de 1916, mas duvida de Fátima II, 10 mensagens posteriores de Irmã Lúcia, ponto interrogativo. Pelo que sei, João Paulo II fez somente uma única referência explícita à prática dos 5 sábados. Durante sua visita a Augsburgo, na Alemanha, num discurso dirigido aos seminaristas da diocese, em 4 de maio de 1987, o Santo Padre sublinhou: queria também dirigir um premente pedido à grande família da paróquia. Manter o tríduo mensal. A quinta-feira para os sacerdotes, a sexta-feira para o Sagrado Coração de Jesus e o sábado para o Sagrado Coração de Maria. Como cheguei a Augsburgo como assistente, precisamente no verão de 1987, pude saber algum detalhe sobre a origem deste discurso. O professor universitário Anton Ziegenhaus tinha preparado o discurso aos seminaristas, fazendo uma anotação também sobre a importância da primeira sexta-feira do mês. O bispo de Augsburgo, Josef Stimpfle, tinha elaborado este texto, completando a referência à primeira sexta-feira como aqueles da primeira quinta-feira e ao primeiro sábado, chegando ao tríduo mensal. João Paulo II acolheu esta proposta, mas não parece que tenha reapresentado em outras ocasiões. Por outro lado, o Papa atribui à prática do primeiro sábado uma colocação prática, embora tácita, dentro da recitação do terço por ele iniciado em Roma todos os primeiros sábados do mês e que era acompanhado pelos fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Comovente foi a coincidência da morte de sua santidade, precisamente no primeiro sábado, na hora em que, não ele pessoalmente, pois se encontrava impossibilitado, mas uma grande multidão de fiéis recitava por ele o rosário. Já na primeira aparição em Fátima, Maria pediu aos videntes: rezem o terço todos os dias para obter a paz para o mundo e a fim da guerra. João Paulo II nota a importância do rosário na sua homilia de 3 de maio de 1982 em Fátima. Em conformidade com a tradição de muitos séculos, a Senhora de Mensagem de Fátima indica o terço
o Rosário, que bem se pode definir a oração de Maria. Oração na qual ela se sente particularmente unida conosco. Ela própria reza conosco. Com esta oração do terço, se abrangem os problemas da igreja, da Sede Pedro, os problemas do mundo inteiro. Além disto, recordamos os pecadores para que se convertam e se salvam as almas do purgatório. As crianças do Rosário Vivo e da infância missionária, o Papa recorda o exemplo dos pequenos videntes acerca da reza cotidiana do Rosário, por recomendação materna de Maria em Fátima. As inúmeras referências do João Paulo II à oração do Rosário encontramos o ápice na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, na qual o Papa resalva, como fazia no início de seu pontificado, o Rosário é a minha oração predileta. Define-o, como já anteriormente o fez Pio XII, o Paulo VI, compêndio do Evangelho. Faz também uma menção às aparições marianas em Lourdes e Fátima. João Paulo II é bem consciente da dimensão meditativa do Rosário como contemplação da vida de Jesus na escola de Maria. A origem do Rosário está precisamente na união entre meditação da vida de Jesus e oração de súplica. Ante isso, dado bem claro na historiografia contemporânea, entende-se o motivo da introdução dos 5 novos mistérios luminosos que concernem a vida pública de Jesus antes da paixão, um período não considerado no ordenamento do século XV dos 15 mistérios. A carta apostólica sobre o Rosário não desenvolve a importância de Fátima, mas o fortalecimento do aspecto contemplativo se encontra certamente em boa harmonia com o pedido manifestado em Pontevedra de meditar por 15 minutos os mistérios do Rosário na prática dos 5 primeiros sábados. João Paulo II expôs uma rica doutrina sobre a cooperação de Maria à redenção, utilizando também, primeiro entre os papas, depois de Pio XI, várias vezes os termos corredenção e corredendora. Na mensagem de Fátima, uma expressão fortíssima do papel corredendor de Maria se encontra já na oração do anjo, ensinada aos videntes na sua terceira aparição, no outono de 1916. Arrolhado diante do cálice, como sangue de Cristo em uma hóstia, o anjo rezou: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação das ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, do coração imaculado de Maria, peço-vos da conversão dos pobres pecadores. João Paulo II recorda essa oração na audiência geral de 16 de maio de 2000, quando evoca a terceira peregrinação a Fátima, uma beatificação dos videntes Francisco e Jacinta. Os pais educaram-lhes para a oração, e o próprio Senhor os atraiu de modo mais estreito a si, mediante a aparição de um anjo, que tendo nas mãos cálice, uma hóstia,
les enseñó a unirse ao sacrifício eucarístico em reparação dos pecados. Note-se que a oração do anjo une o mérito de Mãe de Deus ao mérito infinito de Jesus. Falar de mérito de Maria é um aspecto sistemático central da discussão sobre a coroação. João Paulo II se detém nos aspectos sistemáticos do mérito, mas encontramos uma expressão também teológica na homilia realizada em 1985 no Santuário Mariano de Guayaquil, Equador. Sofrendo ela pela Igreja, Maria mereceu tornar-se a mãe dos discípulos de seu filho, a mãe da sua unidade. Uma expressão forte do tema se encontra na Catequese Mariana de 9 de abril de 1997. A cooperação de Maria a redação seu concurso salvífico atua-se durante o evento mesmo e a título de mãe. Estende-se, portanto, a totalidade da obra salvífica de Cristo. Somente ela esteve associada deste modo à oferta redentora que mereceu a salvação de todos os homens. Em união com Cristo e submetida a Ele, colaborou para obter a graça da salvação à humanidade inteira. Outra clara expressão da cooperação de Maria Redenção, mensagem da Fátima, e a aparição de 3 de junho de 1917. Os videntes viram um coração cercado de espinhos. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade que queria reparação. Reparação e a expiação se dirigem assim também a Maria. Parece que essa perspectiva não foi desenvolvida no ensinamento mariológico de João Paulo II. A imagem de coração cercado de espinhos é muito semelhante à profecia de Simeão sobre a espada que traspassará a alma de Maria. A espada da dor aos pés da cruz, um evento preparado durante a inteira vida de Mãe de Deus. Como Maria coopera verdadeiramente a redenção, do anúncio do anjo até a morte de Jesus no Calvário, também o ultrapassamento do coração de Maria pode ser compreendido como expressão ilustrativa desta participação à obra salvífica. Poderíamos citar como comentário as palavras de Arnaldo de Bonneval, aluno de São Bernardo, referidas por João Paulo II nas suas catequeses marianas. Fala-se de 2 altares no Calvário, um no coração de Maria, o outro no corpo de Cristo. Jesus Cristo ofereceu seu corpo, Maria a sua alma. Então, uma profunda sintonia entre a mensagem corredentora de Fátima e o ensinamento pontifício de João Paulo II. A resposta à redenção de Cristo, intrinsecamente ligada ao sacrifício materno de Maria e a devida reparação na penitência e no sofrimento vicário. Os viventes viverão generosamente essa resposta. João Paulo II fez uma referência particularmente significativa em 1997, durante a consagração da Igreja
do Coração Imaculado de Maria de Zakopane, em Polônia. A mensagem de Fátima, que Maria transmitiu ao mundo por meio de 3 crianças pobres, consiste na exortação à conversão, à oração, especialmente a do Rosário, e a reparação pelos próprios pecados e por aqueles de todos os homens. Pouco antes, o Papa exortou especialmente os enfermos e os sofredores. O sofrimento vivido com Cristo é do mais precioso e a ajuda mais eficaz no apostolado. 2. Saltamos as partes. Agora a consagração à Rússia. Saltamos páginas 26. Na homilia de 3 de maio de 1982, em Fátima, João Paulo II pressupôs que a consagração da Rússia já havia sido feita por Pio XII. O seu predecessor quis consagrar a Imaculada Conceição de Maria, o gênero humano, especialmente os povos da Rússia. Como essa consagração não teria ele, porventura, correspondido à eloquência evangélica do apelo de Fátima, ele quis pôr em prática uma vez mais aquilo que os meus predecessores já fizeram: entregar e confiar ao mundo a coração de mãe, confiar especialmente àqueles povos que, de modo particular, têm a necessidade disso. No ato de consagração, encontramos a fórmula: de modo especial, vos entregamos e consagramos aqueles homens, aquelas nações, que desta entrega e desta consagração particularmente têm necessidade. A pronunciar oralmente a consagração, Sumo Pontífice acrescentou depois aquelas nações as palavras, especialmente aquelas, sendo uma pausa de 5 segundos, prosseguindo depois com uma versão escrita do texto. Segundo o então reitor do santuário, Luciano Guerra, Papa, naquela pausa, recordou silenciosamente a Rússia. É possível que a pequena mudança seja devido ao encontro com a irmã Lúcia, ocorrido na mesma manhã antes da consagração. Durante o almoço de 3 de maio, o bispo de Leiria, Alberto Cosme de Amaral, agradeceu a João Paulo II pela consagração do mundo Imaculado Coração de Maria. O Papa acrescentou, e também da Rússia. A irmã Lúcia expressou seu desapontamento sobre a modalidade de consagração, sobretudo no longo encontro com o núncio apostólico Portaluppi, o diretor da revista Mensageiro de Fátima, Messias Dias Coelho, e o Dr. Lacerda, ocorrido no 19 de março de 1983. A vidente repreendeu a falta de envolvimento do episcopado mundial e qual havia, sim, sido informado, mas sem ordem precisa para realizar, junto com o Papa, a consagração. Em seguida, João Paulo II prometeu falar da consagração com os bispos do Sínodo Episcopal, no outono de 1983. Ele renovou a consagração realizada em 3 de maio de 1982 e em 16 de outubro de 1983, antes de Anglos, em 2 de outubro, na aula sinodal. O patriarca latino de Jerusalém, Monsignor Beltriti, explicou que a consagração da Rússia não tinha ainda sido feita,
na forma pedida por Nossa Senhora e se deveria fazê-la o mais breve possível. Em 8 de dezembro de 1883, o Papa convidou os bispos a realizar também eles o ato de consagração nas suas catedrais no dia 25 de 1984. A formulação do ato de consagração, realizado na Anunciação para concluir o ano da redenção, foi livremente modificada com respeito à fórmula de 1982. Tinha lido a frase, por especial vos entregamos a consagramos aqueles homens e aquelas nações, que desta entrega e desta consagração tem particularmente necessidade. O Papa acrescentou ainda, sem preparação, iluminai de modo especial os povos dos quais esperais a nossa consagração e a nossa entrega. O próprio Santo Padre explicou a cardeal Paul Joseph Cordes. Primeiro, queria mencionar a Rússia diretamente, mas o fim acolheu a parecer dos seus colaboradores, segundo o qual um ato de tipo teria sido interpretado como uma provocação direta aos dirigentes soviéticos. Sentia-se consolado, porém, pela notícia que alguns bispos ortodoxos russos teriam se unido a ele na consagração da Rússia. Das várias fontes emerge uma certa tensão entre a irmã Lúcia e João Paulo II sobre a realização completa da consagração da Rússia dos anos 84 até 89. Em 1988 houve o grande jubileu dos 1000 anos do batismo do príncipe de Kiev, Vladimir, ocorrido em 988. Tal ocasião foi mencionada na encíclica Mariana Redemptoris Mater e teria oferecido também um bom pretexto para uma referência explícita da Rússia no ato de consagração. A consagração não foi aproveitada. No verão de 1988, em vestiço para Messias Coelho em Fátima, fez saber privadamente que havia chegado do Vaticano as autoridades eclesiásticas de Fátima, a mãe Lúcia e diversos clérigos, instrução de não importunar mais o Papa sobre a consagração da Rússia. Segundo referido mais tarde do bispo de Fátima, houve uma carta do cardeal Casaroli que fazia referência à autoridade suprema do Papa. A vidente devia afirmar que a consagração tinha sido feita. Para esta data, irmã Lúcia afirmara às vezes a consagração foi feita. Pois, esta discussão, estes actos, vemos agora a pergunta se esta é uma consagração plenamente realizada, consagração à Rússia. Podemos considerar que João Paulo II tenha feito aquilo que parecia possível. Pessoalmente, em silêncio, ele renovava a consagração da Rússia toda manhã, como fez saber Pierre Caillon em 1985. Permanecem dúvidas, porém, sobre o cumprimento completo das exigências colocadas por Nossa Senhora. Aqui é preciso considerar também a prática dos primeiros sábados, que não pode ser separada da exigência da consagração.
se colocamos entre parênteses a quase desconhecida a colocação de Augsburgo, não aprovou e recomendou a devoção dos primeiros sábados de reparação de maneira pública e oficial. Houve mudanças visíveis depois da queda da cortina de ferro no Oriente, mas não para nada evidente que a conversão da Rússia tenha já realizado, um passo que requer, afinal, também o reconhecimento do primário Petrino. Seria belo ver no futuro uma consagração da Rússia ao mercado do coração de Maria, com todos os bispos católicos do mundo de maneira consciente, explícita e pública. Quando se fala da missão de Fátima, dos heróis da Rússia, é preciso se concentrar, no seu parecer, ideologia marxista. Tal ideologia começou os reflexos, por exemplo, sobre a vida familiar, como ideologia de gênero, parece hoje mais forte em muitos ambientes políticos de Ocidente que da Rússia contemporânea. A conversão da Rússia tem certamente sua importância particular, mas não vai desconectada de todo o desenvolvimento mundial. Desse salto, terceiro segredo, não existe quarto segredo. E vamos à conclusão. A análise da relação entre o vento de Fátima e o pontificado de João Paulo II poderia facilmente tornar-se objeto de um inteiro livro pluridimensional. A mensagem de Fátima marcou a vida do sumo pontífice tão fortemente que alguns o chamam mesmo o Papa de Fátima, como já Pio XII. Em 1997, em ocasião do 80º aniversário das aparições, João Paulo II observava: às portas do terceiro milênio, olhando os sinais dos tempos deste século XX, Fátima conta-se certamente entre os maiores, até porque anuncia na sua mensagem e condiciona a vivência de os seus apelos muitos dos restantes que lhe sobreviram. Sinais como as duas guerras mundiais, mas também grandes assembleias de nações e povos sob o signo do diálogo e da paz. Por outra parte, existem volumes inteiros sobre a Mariologia de João Paulo II, nos quais o vínculo com Fátima não é evidenciado. Às vezes faltam referências a Fátima quando, ao invés, poderíamos esperar a sua aparição nos escritos de João Paulo II. O autor francês se lamentou, por exemplo, do fato que na encíclica Redemptoris Mater, documento mariano mais importante do Papa, não fale do Imaculado Coração de Maria, da devoção aos primeiros sábados, necessidade de rezar pela conversão dos pecadores ou de expiar as ofensas cometidas contra o Imaculado Coração. Não aparece no mesmo o Rosário, e Fátima é nomeada como na meta de peregrinação, entre outras. Poderíamos responder a esse autor que a mensagem de Fátima se insere num patrimônio doutrinal mais amplo. As revelações proféticas somente atualizam pela situação histórica concreta a palavra de Deus já revelada, acessível na Sagrada Escritura e na tradição. Por outra parte, se teria podido dar uma acentuação ainda mais sistemática e mais completa à mensagem de Fátima, como ressonância profética de Afarelho para o mundo contemporâneo. Existe uma certa tensão entre as exigências da mensagem celeste e a realização prática, determinada pela situação concreta e os ditames da diplomacia.
não esqueçamos que os pedidos de Fátima não dizem respeito somente ao Papa, mas envolvem também todos os bispos e a Igreja inteira. O Papa, embora sendo o vigário de Cristo e a cabeça visível da Igreja na Terra, não poder agir sozinho, mas de ter em conta também o recebimento da mensagem de Fátima por parte da inteira comunidade eclesial. Na sua doutrina magisterial, João Paulo II soube inserir a referência ao Imaculado Coração na teoria da consagração mariana. Uma vez que o Sumo Pontífice não segue a divisão artificial entre Fátima I e Fátima II, pois a nível teórico parece aceitar substancialmente tudo, não comidanes, tudo. Suscita um pouco de admiração o fato que ele não valoriza quizá nunca a importância e a prática dos 5 primeiros sábados. A recitação cotidiana do Rosário, a importância da coordenação, do sofrimento vicário na doutrina pontifícia estão em profunda sintonia com a mensagem de Fátima, mesmo que este último seja convocado poucas vezes de maneira explícita. Na sua tensão, o secreto de Fátima parece se insinuar nas convicções pessoais de Karl Wojtyła sobre o inferno. Pela consagração da Rússia, o Papa fez o que lhe parecia possível, mas sobre a integridade destes atos se levantam dúvidas. O mesmo vale para o modo de referir-se à própria pessoa no terceiro segredo para o atentado de 3 de maio, ao menos do que emerge das implicações do Caial Sodal. Já Paulo II fez passos da gigante para levar adiante na Igreja a mensagem profética de Fátima. Nos anos seguintes, a solene consagração do Imaculado Coração de Maria, em particular a partir de 1989, desmoronou o Império comunista russo-soviético. Portanto, devemos ter tanto apreço e gratidão a São João Paulo II por suas intervenções e por seu trabalho com respeito a Fátima. Não obstante, não podemos nos acomodar com a herança deixada pelo Papa Wojtyła. Ainda permanecem tarefas a serem cumpridas para que nos conformemos sempre mais às exigências expressas pela Rainha do Rosário. Muito obrigado.